Olá, este é o Conexão Futura aqui pelo canal Futura e também pela internet. Você sabe tudo sobre o nosso programa acessando o site futura.org.br/Conexão Futura. Aqui você assiste a todos os episódios do nosso programa, acessa os destaques da programação e também as nossas redes sociais, o Facebook, o Twitter e o nosso canal oficial, claro, no YouTube. O mês de outubro marca a luta pelo combate e pela prevenção ao câncer de mama. Desde a década de 1990, a campanha Outubro Rosa chama a atenção para a importância da detecção precoce da doença, que é o tipo de tumor mais comum entre as mulheres de todo o mundo, respondendo por cerca de 25% dos novos casos a cada ano. Em 2016, a campanha enfatiza a importância da mulher conhecer suas mamas e ficar atenta às alterações suspeitas. De acordo com o INCA, o Instituto Nacional do Câncer, somente no Brasil, mais de 50 mil mulheres devem ser diagnosticadas com câncer de mama até o final deste ano. Então, no programa de hoje, vamos falar sobre as principais formas de prevenção e tratamento de câncer de mama. E para essa conversa, eu recebo novamente a Sabrina Chagas, médica oncologista. Olá, Sabrina. Olá. Bem-vinda novamente. Obrigada. Rufo de Freitas Júnior, que é presidente da Sociedade Brasileira de Mastologia. Olá, Rufo, bem-vindo ao Conexão. Uma honra estar aqui. E também Denise Ster, que é Olá. auxiliar de odontologia. Olá, Denise, Olá. bem-vinda. É um prazer conversar com vocês sobre esse tema tão importante, um mês que tem aí exatamente o objetivo de conscientizar a população sobre a prevenção ao câncer de mama. E aí eu pediria licença a vocês porque eu vou conversar com a Denise. A Denise recebeu o diagnóstico de câncer de mama em janeiro de 2015 e vai compartilhar um pouquinho a sua história com a gente. Denise, como você detectou a doença? Foi no toque, mas eu não estava fazendo o autoexame, realmente foi sem querer. Eu percebi na mama um carocinho e me preocupei. Aí eu tenho o meu cunhado, ele é médico, aí eu passei isso para ele, aí imediatamente ele tomou as providências, eu fui fazer os exames e detectou realmente que tinha um nódulo, fiz a biópsia e aí logo depois eu comecei a me tratar com a doutora Sabrina. Você realizava exames de rotina? Você ia à sua ginecologista? Eu ia, fazia o exame clínico? Já tinha feito mamografia? Já tinha feito uma vez. Como eu não tinha 40 anos ainda, eu só tinha realizado uma mamografia. Eu fazia sempre, anualmente, era a ultrassonografia. E nunca tinha apresentado nada. Tanto que eu tinha feito, no ano anterior, eu tinha feito uma ultrassonografia e não tinha nada. Isso foi em janeiro, apareceu. E eu não tinha realmente esse hábito porque eu não tinha ainda indicação, ainda não tinha 40 anos. Eu estava com 39 quando descobri. Logo após, em fevereiro, que eu fiz 40 anos. Sabrina, a história da Denise vai muito ao encontro de um dado do INCA que mostra que pacientes do Instituto, as próprias mulheres que identificaram, na maioria dos casos, esse nódulo. O nódulo, o câncer de mama, ele pode ser diagnosticado mesmo na fase inicial da doença por meio desse toque, não necessariamente no autoexame, como é o caso da Denise, mas ele pode ser identificado logo nessa fase inicial? Na verdade, quando existe a palpação no autoexame, né, já mostra pra gente que ele já está num tamanho que não é o que a gente gostaria de diagnosticar, né? A gente sabe que quando ele está palpável, ele já está num tamanho que a gente talvez precise fazer mais tratamento do que talvez se a gente diagnosticasse numa mamografia, num exame de imagem, outro qualquer, entendeu? Rufo, quais são as orientações da sociedade atualmente para a realização do autoexame? Bom, o autoexame, na verdade, é o que foi dito aqui. Ele é um exame para que a mulher se conheça. Então, a importância dele, da mesma maneira que ela se olha no espelho e vê como está de um lado, outro, etc., na mama é a mesma coisa, ela vai se conhecer. Mas, nesse momento, não dá para nós passarmos para a mulher esse peso, esse ônus. Então, hoje existem exames mais adequados, conforme foi falado, a mamografia, e que ela tem direito por lei, toda mulher,
acima de 40 anos aqui no país. Então, o exame físico das mamas, né, conforme foi dito, ele serve também para um auxílio, mas ele não é o principal. O principal exame chama-se mamografia. A gente vai passar por esse aspecto que o Rufo colocou aqui, que é a questão da legislação, do acesso ao tratamento e às mamografias pelo Sistema Único de Saúde, inclusive. Mas, além do nódulo, há alguma alteração visível, Sabrina, na mama da mulher que ela possa também ficar alerta? Na verdade, na maioria das vezes, o nódulo, quando ele aparece, ele é indolor, na maioria das vezes. Mas tem alguns sinais que podem aparecer ao longo do tempo, conforme esse nódulo for crescendo. A pele pode ficar alterada, pode ficar uma pele que a gente chama pele de laranja, pode ter um aspecto de casca de laranja, às vezes uma vermelhidão na mama, às vezes o mamilo ele pode ficar retraído, pode ter uma deformidade na apresentação do mamilo e às vezes alguma secreção sanguinolenta no mamilo. Então, assim, o mais importante é qualquer diferença que a gente note, que o paciente note entre uma mama e outra, qualquer alteração, automaticamente procurar o mastologista. Denise, tem uma questão muito ligada aí ao câncer de mama, que é a questão da autoestima feminina, né? Verdade. A gente pensa logo na possibilidade de retirar a mama, né? Isso está muito ligado também, então, com a nossa autoestima, né? Com o nosso dia a dia, a nossa beleza mesmo, a gente associa muito a essa questão. Como foi para você essa etapa? Eu queria que você contasse um pouco como foi o início do seu tratamento e de que forma você lidou com isso. No início realmente é esse medo, porque a perda do cabelo, que para mulher é muito importante, né? Então, no início realmente foi aquele choque. Mas eu pensei, e assim, eu achei que não tinha outra opção, eu tinha que me cuidar, eu tinha que ficar boa, essa era a minha opção. Então, que eu pensei que eu ia ficar boa, então comecei a me tratar, usei a peruca, mas até porque eu trabalhei, como te falei, eu trabalhei fora no período todo que eu fiz o meu tratamento, isso me ajudou muito, trabalhei por opção, porque para minha cabeça isso foi muito bom. Eu acho que isso foi realmente, o meu tratamento foi 50% também é muito a cabeça, né? Se você tiver trabalhar a cabeça, você realmente consegue entender melhor tudo que está acontecendo com você, porque é uma mudança muito radical. Tudo no seu corpo, parece que você é uma outra pessoa, mas eu consegui passar por tudo isso e estou aqui hoje muito feliz. É porque a Denise, ela fez o que a gente chama de quimio neoadjuvante. Ela primeiro fez a quimioterapia, depois ela fez a cirurgia, entendeu? Então, por isso que ela está citando no começo a queda do cabelo. Ela primeiro fez o tratamento de quimio, então teve essa queda do cabelo, e depois que ela fez a cirurgia. O Rufo estava concordando aqui enquanto a Denise falava também sobre esse aspecto de trabalhar o psicológico. Isso pode ajudar em muito no tratamento da mulher com câncer de mama ou de qualquer outro paciente que tem algum tipo de câncer. Trabalhar esse lado psicológico pode contribuir aí para a melhora desse paciente, pelo menos para a sua qualidade de vida nesse momento? A melhor resposta para isso é vê-la. Assim, quando eu entrei, eu não sabia que ela era sobrevivente de câncer de mama. Me foi colocado os créditos profissionais. E aí, quando eu vejo uma mulher linda dessa, com cabelo, ele falou, uau, que autoestima. Então, o que você falou é muito do tratamento. Em outras palavras, a necessidade que se tem de nós termos aí todo o aspecto psicológico trabalhado junto com o tratamento oncológico, da quimioterapia, com o tratamento da cirurgia, da radioterapia, de todas as coisas, é fundamental. E o que a Denise fez também foi uma coisa certíssima. Ela, primeiro, se movimentou, segundo, trabalhou. Isso possibilitou a ela um tratamento mais adequado, passar por essa fase de maneira muito mais elegante, muito mais proativa. Dessa maneira, a mulher consegue, além de ter todos os benefícios, ainda ter uma possibilidade melhor de passar pelo tratamento e também uma possibilidade melhor de ser curado, ou maior de ser curado. Então, parabéns. Muito obrigada. De fato,
É isso aqui, essa é a vida como ela é. Parabéns. Que bom, a Denise está aqui exatamente para ser um exemplo, né, para as milhares de mulheres que estão nos assistindo agora e que estejam ou não passando por essa situação ou conheçam alguma mulher na família que esteja passando por esse problema também. Bom, a gente falou aqui no início do programa, né, que até o fim do ano, mais de 50 mil mulheres, cerca de 58 mil mulheres, serão diagnosticadas com câncer de mama. A gente pode dizer, Sabrina, que ainda há muita desinformação em relação a esse assunto? As mulheres acham que muitas vezes pode não acontecer também com elas, que isso é uma questão muito distante. Como é essa questão da informação da doença? Na verdade, a doença, o câncer em geral, ele carrega um estigma, né, que até hoje as pessoas nem falam o nome da doença. Muita gente ainda não fala. Então, só o medo de descobrir alguma coisa já faz com que muita gente não vá até o médico, nem se examine, nem faça o autoexame. E a outra questão é que nem todo mundo tem acesso, né? O acesso ainda está muito precário. Então, essas campanhas, Outubro Rosa, ele serve exatamente para isso. Eu estava conversando com um mastologista amigo meu, que trabalha com biópsia de mama. Ele falou que nesse comecinho de outubro, que a gente ainda está no começo de outubro, o número de mamografias aumentou bastante, só entre aspas, pela força que tem o Outubro Rosa. Porque é a gente repetindo, é a gente falando que a pessoa fala, tem que fazer meu exame, a pessoa presta atenção, entendeu? Então... Esse ponto que a Sabrina colocou, Rufo, é muito importante porque a gente tem, em 10 anos, em 6 anos, a gente teve um aumento de 37% em relação às mamografias realizadas no país, segundo dados do Ministério da Saúde. Só no primeiro semestre de 2016 foram mais 2,2 milhões de exames. A gente pode dizer que não só em relação ao acesso, que as mulheres também estão se prevenindo mais? Muito bem. Com sinceridade, Outubro Rosa faz todo um diferencial. É quando a mulher consegue, e esse é um mês que passou a ser o mês da mulher, ela consegue obter informações de maneira muito mais rápida, muito mais ativa. Os repórteres estão todos muito vivos por essa informação. Sobre a mamografia pelo SUS, os meus números são tristes. 2.200.000. Na verdade, em 2015, pelo Sistema Único de Saúde, foram realizadas 2.500.000. Você sabe o que significa isso? 1/4 da necessidade de 10 milhões de mulheres que precisam, não vou nem dizer o que é recomendado pela Sociedade de Mastologia, pelo que é preconizado pelo Instituto Nacional do Câncer, de 50 a 69 anos, precisaríamos de 10 milhões. Foram feitas pelo SUS 2.500.000, 25%, é muito pouco. Quer dizer, houve um avanço, mas não é um avanço não temos muito para comemorar. Não, ainda tem muita gente muito sem para ir. tratamento. No estado do Rio, 15% de cobertura, está abaixo do que seria no país como um todo. E esse é o que reflete um pouco aqueles números do Instituto Nacional do Câncer que mostram que 2/3 das mulheres, elas próprias perceberam o seu nódulo. Por quê? Por falta de acesso. Então, o que foi colocado é exatamente perfeito e factível. De fato, a mulher às vezes tem informação, mas ela não tem acesso. E mais importante, só fazendo um parênteses, que isso são dados mais restritos ao Sudeste. Quando a gente vai para o Norte e Nordeste, a população, o acesso é bem pior. Né? As pacientes elas nem têm noção do que é, e elas não têm acesso ao exame. Não têm acesso muitas vezes nem ao atendimento básico de saúde. Exatamente. Né? Não tem nem o médico da família também para acompanhar essas pessoas. Né? Denise, você percebe no seu grupo de amigas que depois que você foi diagnosticada com câncer, elas passaram a se preocupar mais com essa questão? Percebo sim. Realmente, depois da minha doença, elas começaram realmente a prestar atenção que isso poderia acontecer com elas também. Porque, na verdade, a gente acha que isso nunca vai acontecer com a gente, né? Só quando acontece ou com alguém próximo, que você começa a prestar atenção nisso. E foi o que aconteceu. Muitas amigas começaram, sim, a se preocupar depois que viram o que aconteceu comigo. Agora, o Rufo falou da orientação do Ministério da Saúde para a realização de mamografias, que é de 50 a 69 anos, a cada 2 anos, é isso. Agora, qual é a orientação da sociedade? A gente sabe que existem
linhas um pouco diferentes. A gente tem até uma associação americana que aumentou um pouco de 40 para 45 anos a obrigatoriedade da realização de mamografias. Qual vem sendo, então, a discussão nesse sentido e qual é a orientação de vocês para a realização de mamografias? Se nós levarmos em consideração de que pelo menos 1/4 das mulheres brasileiras, daqueles 58 mil casos de câncer de mama que acontecerão em 2016, o terão entre 40 e 49 anos, seria, assim, ruim deixar essas mulheres sem essa possibilidade. Conforme nós falamos no início do programa, isso também é um direito que assiste a mulher. É lei no país, é lei. No topo dessa história, muito importante, nós temos um número de mamógrafos suficientes para fazer mamografia para todas essas mulheres de 40 anos acima. Então, o que nós precisamos é que sejam construídas as pontes e que os mamógrafos, de fato, e que o SUS possa fazê-los. Bom, dessa forma... Se a gente tem mamógrafos, qual é então o problema? Qual é a ponta desse problema? A grande questão é como se faz. Por exemplo, às vezes a mulher até tem acesso, ela tem no local dela a mamografia, mas ela tem, por vezes, que sair, andar 50, 60 quilômetros, em um dia fazer a mamografia, em outro dia pegar o exame, num terceiro dia levar esse exame ao médico e, eventualmente, num quarto dia ainda ir para uma outra consulta. Então, são 3 a 4 consultas, 3 a 4 dias para um exame. Então, isso é uma questão de acesso que deve ser melhorado. Um outro ponto disso é o número de mamógrafos que eventualmente estão fora de uso ou que trabalham, por exemplo, parte do tempo. Na minha universidade, na cidade de Goiânia, nós temos 3 mamógrafos. Eles poderiam funcionar o dia todo e fazer aí nada, em torno de 60 mamografias por dia. Eles funcionam a metade do período fazendo 30 mamografias. Ou seja, se nós pudermos organizar isso de maneira adequada, isso é questão governamental. O SUS é governamental. E aí, se nós pudéssemos fazer com que essas máquinas estivessem de fato trabalhando, pronto, daríamos com tranquilidade conta. Então, hoje nós sabemos que fazer mamografia aos 40 pode reduzir mortalidade, fazer mamografia aos 40 aumenta a possibilidade de estar viva aquelas mulheres que tiveram câncer de mama, diagnóstico precoce, e no topo dessa história é lei. E nós temos, então, no país a disponibilidade dos mamógrafos. Por causa disso tudo, é que a Sociedade Brasileira de Mastologia recomenda que a mamografia seja iniciada aos 40 anos e feito anualmente. A lei, a gente tem o amparo legal, né, não só em relação à mamografia, mas também à cirurgia plástica, né, para a reconstrução da mama. Quem quiser pesquisar, a gente tem a lei número 9.797 de 1999 e a lei 9.656 de 1998. Agora, doutor, tem uma questão importante que o senhor citou, que é do diagnóstico precoce, e a Sabrina concordou. Então, Sabrina, a questão da sobrevida e de aumentar as chances de cura dessas pacientes. Quanto mais cedo, realmente, como no caso da Denise, foi diagnosticada rapidamente, passou por um tratamento, a possibilidade de cura é ainda maior. Sim, a nossa busca, né, é cura sempre que possível. Então, o diagnóstico precoce é quem determina isso. A gente, tendo diagnóstico precoce, operando, realizando o tratamento todo de acordo, a gente tem uma chance grande de cura, né? Tornando o nódulo palpável, demorando para fazer o diagnóstico, demorando para buscar algum atendimento médico, diminui essa chance, né, exponencialmente. Então, a gente tem que estar bem atenta a essas questões. Denise, qual vem sendo então a sua rotina agora, né? Depois do tratamento realizado? Qual é a orientação da Sabrina, sua médica, para a realização de exames? Qual vem sendo a sua rotina? É normal, graças a Deus. Eu vou agora na Sabrina de 4 em 4 meses, vai espaçando, vai aumentando. Mas assim, são os exames de rotina, de sangue, né? Esses exames que a gente tem que fazer, mas graças a Deus é vida normal. Muito bom. Isso é uma excelente notícia, né? Doutor, a gente tem a questão, a gente falou aqui do autoexame, falamos da mamografia, do exame clínico realizado pela médica, o médico ginecologista. Agora, a sociedade tem uma campanha esse ano também, que é outras ações que podem
evitar o desenvolvimento do câncer. E aí eu queria que o senhor desse, então, algumas dicas de que outras ações a mulher pode tomar no seu dia a dia para evitar o desenvolvimento da doença. Sensacional. Bom, esse ano a Sociedade Brasileira de Mastologia veio com a seguinte campanha: a vida pede atitude, movimente-se. Bom, ano, né, de Olimpíadas no Brasil, nada melhor. A vida pede atitude, movimente-se. Movimente-se no sentido de fazer atividade física, movimente-se no sentido de não ingerir tanto álcool, movimente-se no sentido de ter uma boa alimentação. Movimente-se no sentido de fazer mamografia anual, movimente-se no sentido de procurar os seus direitos, então tudo isso. E quanto a nós, médicos e também aos nossos governantes, nós também temos que nos movimentar. Nós temos que nos movimentar para cumprir a lei, né, da mamografia, para cumprir a lei dos 60 dias para o tratamento, para que as mulheres tenham acesso de fato ao tratamento e para que as mulheres possam ser reconstruídas. Então, tudo isso significa a vida pede atitude, movimente-se. Só uma coisa interessante nisso tudo é que a gente pensa, né, a questão do movimento, que eu tenho cada vez enfatizado mais, questão de movimentos, hábitos saudáveis, de não ter sedentarismo, isso tudo. Eu tenho batido muito nessa tecla, mas um ponto importante, que tem um estudo recente da faculdade de Yale, nos Estados Unidos, que mostrou que as pacientes que estão fazendo quimioterapia, as pacientes que estão em tratamento, essas também têm que se movimentar, isso é importante. Paciente como a Denise continua a trabalhar, também tem que manter atividade física, é importante para a mente, é importante para o corpo não ficar, né, acostumado ao ósseo, não fazer nada. Então também a gente tem que falar isso, né? As pacientes em tratamento também têm que manter suas atividades físicas, suas dietas saudáveis, isso é muito importante. Isso é fundamental, porque facilita o tratamento, permite que a mulher tenha um tratamento na sua completitude e faz com que ela também passe com muito mais facilidade. A Denise é a prova viva disso. Verdade. Olha, o papo está ótimo, a gente está prestando um grande serviço, eu tenho certeza, mas o tempo está correndo, então eu queria falar novamente da campanha Outubro Rosa, que foi o gancho aí para esse programa de hoje. Eu queria pedir para a gente exibir algumas fotos de alguns monumentos, né? Quem está nos assistindo, você que ainda nunca reparou, por exemplo, aí o Cristo Redentor no Rio de Janeiro, ao longo do mês, fica iluminado de rosa. A gente tem outras fotos também, vamos ver, Brasília, por exemplo, a Catedral de Brasília também fica iluminada de rosa. A gente tem mais uma foto também, acho que é de São Paulo, se eu não me engano, a próxima foto. Não tem? Bom, então a gente teve aí Brasília e Rio de Janeiro. A gente sabe que tem os monumentos de São Paulo também que ficam iluminados. Isso é muito bacana, né? Quando as empresas passaram a trazer essa campanha também para o seu dia a dia, o poder público também passou a tomar essas iniciativas. Esse é um aspecto que faz ainda com que a questão da prevenção do câncer de mama tome a proporção que deve, na opinião de vocês? Eu acredito que sim. Na verdade, talvez esse seja o grande diferencial. O Outubro Rosa hoje não tem dono. Outubro Rosa é de todos, Outubro Rosa é de fato dedicado à mulher. Então eu acredito que a associação de todos em células, cada um fazendo a sua parte, faz com que haja um movimento muito grande, essa onda fabulosa que é o Outubro Rosa que nós conhecemos dessa forma. E voltando só a acrescentar que não é para criar um alarde, não é para as pessoas, a gente não está fazendo com que as pessoas fiquem desesperadas, não é isso. A gente quer que as pessoas se preocupem, estejam atentas ao seu corpo e a gente consiga fazer um diagnóstico precoce para todo mundo viver bem e por muito tempo. Eu acho que esse é o grande recado, né, Denise? Que a gente possa trazer essas discussões também em outras épocas do ano. Quanto mais informação, melhor, né? Eu também acredito. Muito bom. Também acho. Eu queria dar uma dica para quem está nos assistindo em casa. Tem um aplicativo, né? Além de seguir os sites que a gente vai dar de dicas para você já, tem um aplicativo chamado Laço Rosa Neomama. Você pode baixar no seu celular, ele está disponível para o sistema iOS, para o sistema Android. E aí ele traz orientações sobre mamografia, autoexame. É um aplicativo bem bacana, eu já baixei no meu celular. Acho que vale a pena para você, mulher que está nos assistindo agora, baixar também. Você vai encontrar informações super úteis sobre esse tema também. Então vamos para a internet, já que eu falei de sites, eu queria deixar aí, ó, outubrorosa.org.br.
Você vai encontrar mais informações sobre a campanha, todos esses monumentos que eu falei estão aí também no site para você acompanhar. Você encontra formas de participar dessa campanha também e compartilhar essa grande mensagem aí de prevenção ao câncer de mama. Tem o site do INCA também, inca.gov.br, tá aí para você, você encontra mais informações também. E eu vou dar o site da Sociedade Brasileira de Mastologia, que está aí também. Abrindo o site, você já encontra aí a campanha Outubro Rosa. Gente, eu queria mais uma vez agradecer muito a participação de vocês. Tinha muita coisa ainda para a gente falar, mas infelizmente o tempo já estourou. Então, Denise, muito obrigada por compartilhar a sua história. Muito obrigada. Sabrina e Rufo, muito obrigada aí pelas dicas e pela presença. Ótimo. Até uma próxima oportunidade. E a você de casa, obrigada pela sua companhia de sempre. O Conexão vai ao ar de segunda a sexta na tela do canal Futura, mas a gente está sempre, a qualquer hora do dia e da noite, no site futura.org.br/Conexão Futura. Um beijo para você e até a próxima.